A graça e a paz do nosso Deus aos irmãos. Nesse momento que ainda estamos distantes uns dos outros, impossibilitados de cultuar o Senhor, mas nosso pedido, a nossa oração é para que o Senhor nos permita meditar na sua palavra, apesar das circunstâncias. Então leremos nesse momento o Salmo de número 7, o qual nos ensina: Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, benjamita. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, da tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira. Desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, a sua poderosa palavra. Irmãos, mais um salmo em que nós podemos ver o sofrimento de Davi, tanto o sofrimento físico quanto também o sofrimento emocional e psicológico, onde ele afirma que está sendo injustiçado, onde ele afirma que estão falando mal dele, estão inventando calúnias a respeito desse homem que anda segundo o coração de Deus. Mais uma vez nós vemos que o sofrimento é a regra da vida cristã. Praticamente em todos os salmos que temos estudado, todos os salmos de Davi que lemos, nós vemos o sofrimento que esse homem passou diariamente. Quantas e quantas vezes ele tinha que depositar a sua confiança em Deus e nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa poderia satisfazer o seu coração, poderia dar esperança para ele, senão o próprio Deus. Irmãos, Davi ele estava sendo preparado para ser rei. Davi ele reinou sobre Israel. E em todos esses momentos, Deus estava preparando o seu coração para que ele não fosse infiel a Deus. E ainda assim nós sabemos que Davi cometeu pecados, que Davi ele não foi um homem perfeito. Mas isso deve nos fazer perceber também, irmãos, que o sofrimento que nós passamos, que as angústias e as aflições que atingem a nossa alma, é para nos moldar o caráter de Cristo. Nós talvez não reinaremos sobre Israel física e terrenamente aqui na terra, mas o Senhor, ele nos promete que nós reinaremos com ele eternamente. Então, diariamente, as provações que nós enfrentamos servem para que nós possamos ter o nosso caráter moldado à imagem e à semelhança do Filho de Deus. Nós vemos, irmãos, que esse salmo ele foi escrito numa circunstância específica. Davi ele fala que escreveu esse salmo quando Cuxi, o benjamita, estava falando palavras contra ele. Veja, nós não sabemos se Cuxi é um nome próprio ou se é uma forma de se referir a alguma pessoa, mas nós sabemos que o fato dele ser um benjamita faz com que ele esteja associado a Saul, o que nos faz entender que esse salmo foi escrito na época em que Saul ainda era rei de Israel ou no momento um pouco depois disso ter acontecido, pelo conteúdo que nós veremos aqui do salmo. Davi ele estava sendo falsamente acusado de tratar mal pessoas que estavam em paz com ele, como nós veremos aqui no salmo. E Davi então ele busca ao Senhor no versículo 1 e no versículo 2, dizendo:
Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Vejam, irmãos, que apesar de ser mais uma circunstância em que Davi ele estava sendo perseguido, Davi ele nunca se acostumou com essa vida que ele teve de perseguição. Davi ele nunca achou que era algo que iria passar, é mais um sofrimento que vem na minha vida e que vai passar. Essas palavras insensíveis não eram o pensamento de Davi em meio ao sofrimento. Dessa mesma forma, irmãos, nós devemos saber que quando passamos por sofrimento ou quando nossos irmãos passam por sofrimento, a nossa postura diante disso não deve ser de simplesmente achar que é algo normal e que vai passar. Apesar de sabermos que o sofrimento é algo normal na vida do cristão, isso deve nos levar para perto de Deus. Nós não devemos aguardar longe de Deus, em nosso lugar, até que o sofrimento passe. Pelo contrário, o sofrimento veio em nossa vida com o motivo de nos levar para mais perto de Deus. E Davi, mais uma vez, ele coloca a sua confiança completa no Senhor. É importante nós percebermos isso, irmãos, porque várias e várias vezes o salmista Davi ele é colocado em momentos em que ele se sente atribulado, mas em todas essas vezes ele vai em busca da mesma solução, que a solução é Cristo Jesus, que a solução está em Deus. Perceba que Davi ele não deixa para buscar Deus apenas algumas vezes, e em outras vezes ele tenta com suas próprias forças resolver os seus problemas. Veja que todos os salmos é uma forma de Davi colocar o seu coração diante de Deus. Apesar de ele já ter passado por circunstâncias parecidas, ele não chega a um ponto de que ele acha que amadureceu o suficiente para ter forças necessárias para passar pela provação longe de Deus. Então, independente, irmãos, de você estar passando pela dificuldade, pela provação específica, a primeira vez na sua vida, ou se dezenas e centenas de provações semelhantes a essa já passaram pela sua vida, independente disso, a solução sempre será a mesma. Nós devemos recorrer ao nosso Deus, nós devemos recorrer ao nosso Redentor, aquele que deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. É a Ele a quem nós devemos recorrer no momento de tribulação e de dificuldade. Muitas vezes nós nos acostumamos com situações que nós passamos, sofrimentos ou circunstâncias adversas, que nós simplesmente deixamos acontecer, que nós estamos acostumados, muitas vezes até mesmo, irmãos, com o pecado em nosso coração. Ele está há tanto tempo ali, já tem tantas vezes que esse pecado nos atribula, que nós nos acostumamos a vivenciar aquele pecado diariamente. Quando na verdade a palavra de Deus nos fala que em meio às adversidades ou também em meio aos nossos pecados, nós devemos recorrer a Deus para que o Senhor nos livre, sejam de inimigos externos ou seja também do nosso pecado, que é o nosso inimigo interno. Veja, Davi ele fala que se Deus não agir, os seus inimigos vão devorá-lo como um leão devora a sua presa. Perceba que ele não leva a circunstância que ele está passando, a tribulação, ele não trata aquilo como se fosse algo pequeno. E nós devemos saber, irmãos, que se Deus não nos socorrer, independente da circunstância em que nós estivermos em nossa vida, nós seremos devorados. Perceba, irmãos, que Deus nos sustenta a cada instante de nossa vida. Perceba que até mesmo a respiração, se o ar entra em nossos pulmões, se o ar sai dos nossos pulmões, é o Senhor quem nos sustenta. Então, independente das circunstâncias em que estivermos passando, o Senhor é que é a solução para os nossos problemas. Perceba então que agora, a partir do versículo 3, então, Davi ele vai fazer um segundo pedido a Deus. Em primeiro lugar, ele pede para que Deus o livre. E agora o segundo pedido de Davi é interessante porque é o contrário, é como se ele fizesse um juramento diante de Deus, dizendo que Deus pode castigá-lo. Mas ele diz que Deus pode castigá-lo se ele não estiver inocente. Veja quais são as palavras de Davi. Davi ele diz: Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ele diz: eu quero que persiga-me o inimigo, a minha alma, e alcance-a. Espazinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Veja, irmãos, que Davi aqui, ele diz: Deus, eu estou orando ao Senhor na sinceridade do meu coração. O Senhor sabe que eu estou pedindo para ser libertado pelo Senhor, para que o Senhor me liberte. E o Senhor sabe, Pai, que eu estou inocente nessa situação,
que os homens estão me caluniando, que os homens estão me perseguindo, mas eu estou inocente nessa situação. Perceba, irmãos, que Davi ele não está dizendo aqui que ele é perfeito, que ele nunca pecou. Pelo contrário, mas ele fala que nessa circunstância específica e que isso que seus inimigos estão dizendo sobre ele, nisso eles estão mentindo. Nessa circunstância específica, Davi ele não cometeu pecado. Veja, irmãos, que maravilhoso quando eu e você a gente pode buscar a Deus na inocência. Quando eu e você a gente pode buscar a Deus e a gente pode dizer, Senhor, eu estou inocente nisso. Veja que apesar de Davi estar inocente desse pecado, Davi ele está sofrendo a perseguição, mesmo na sua inocência. É interessante, irmãos, porque no livro de Pedro ele vai nos ensinar que realmente o juízo e a perseguição ela vai vir sobre nós. Veja, ele diz que nós seremos perseguidos, mas que bem-aventurados nós somos se nós somos perseguidos injustamente. Perceba que é triste quando nós sofremos perseguições injustas, mas é mais triste ainda quando nós sofremos perseguições justas. Nós devemos agradecer a Deus porque o Senhor opera a sua obra em nosso coração e em alguns momentos nessa vida nós sofreremos sem ter culpa alguma por aquela perseguição. Mas perceba, irmãos, que geralmente o que acontece é que nós somos de alguma forma culpados pelas perseguições que nós sofremos. Nós vimos que o próprio Davi, em outros momentos, ele foi perseguido e havia pecado nele. Havia culpa da parte de Davi para que ele sofresse as perseguições. Mas veja que nesse momento aqui, ele está refletindo perfeitamente o caráter daquele que é o nosso verdadeiro Salvador. Perceba que Jesus Cristo, irmãos, foi aquele que é o inocente, aquele que não havia culpa nenhuma nele, aquele que era o Cordeiro Imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. E Senhor Jesus não dizia apenas que era inocente por uma determinada circunstância, mas ele poderia dizer a respeito de toda a sua vida. Não houve uma perseguição na vida do nosso Salvador que fosse justificada. Pelo contrário, todas as vezes que o Senhor Jesus foi perseguido por tantas pessoas diferentes, em todos esses assuntos, ele sempre esteve completamente inocente. E veja, irmãos, que beleza, então, quando eu e você, nós somos perseguidos injustamente. Isso significa que nós estamos refletindo de forma tão clara o sofrimento que Jesus ele sofreu por nós. Veja, que as pessoas possam olhar para a nossa vida e que a forma que a gente passa pelo sofrimento possa ensiná-las a respeito do nosso Salvador. De forma tão simples e tão prática, irmãos, nós somos levados a murmurar quando coisas acontecem em nossa vida, quando nós nos sentimos inocentes. Mas, de fato, quando nós realmente somos inocentes, irmãos, a inocência implicará que nós iremos buscar a Deus. Se estamos sem pecado, irmãos, então buscaremos a Deus de forma justa, buscaremos aquele que pode solucionar o nosso problema. Nós não tentaremos resolver na nossa própria força ou não usaremos a nossa inocência para murmurarmos contra Deus e contra as circunstâncias que Ele estabeleceu em nossa vida. Quando nós passamos por uma dificuldade e nós não demos causa para que ela viesse sobre nós pecamos no momento em que nós murmuramos. Nós mostramos que, de fato, nosso coração não há inocência nele, quando nós, em vez de aproveitarmos o momento para sofrermos como Cristo sofreu por nós, nós usamos aquele momento para alimentar a nossa justiça própria e buscamos simplesmente dizer que temos razão e nos fazemos de vítima. Irmãos, nós sabemos que nós não somos vítima porque nós somos pecadores, mas no momento em que nós buscamos a Deus, para que Deus ele nos justifique, para que Deus ele nos defenda, nós estamos agindo como Cristo agiu. Cristo nos ensinou a não retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, nós devemos buscar aquele em que ele sim, ele julgará entre nós e os nossos inimigos. E é exatamente isso, irmãos, que Davi ele procura fazer e ele faz nesse salmo. Ele diz no versículo 6, levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designastes. Veja, interessante, irmãos, porque é a mesma expressão que Davi usa no Salmo de número 3. Quando ele fala que está sendo perseguido por seus inimigos, ele diz, levanta-te, Senhor, levanta-te em meu favor, e o Senhor vai ferir os meus inimigos. E aí é fantástico, irmãos, é maravilhoso nós percebemos que Davi,
apesar de ter mudado a circunstância, apesar da perseguição do seu perseguidor ser diferente, a mesma confiança que ele tem em Deus. Veja, se passamos por um problema, seja o maior problema da nossa vida, ou se passamos por outra, qualquer aflição, a nossa confiança sempre deve estar no Senhor, irmãos. O nosso temperamento não deve mudar, as nossas palavras não precisam mudar diante do nosso Deus, porque nós sabemos que Ele é o mesmo, e que do mesmo jeito que o Senhor já nos libertou de aflições anteriores em nossa vida, o Senhor certamente também nos fará passar por essa dificuldade presente. Veja que ao repetirmos as palavras, ao trazer à nossa memória aquelas palavras que nós já usamos anteriormente, faz com que nós possamos confiar em Deus no presente, descansar o nosso coração. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes em dificuldades, em tribulações passadas, nós não buscamos a Deus. E isso faz com que no presente nós não tenhamos confiança para buscá-lo agora. Porque veja, se nós passamos já por uma tribulação e não buscamos a Deus, faz parecer que naturalmente, que o acaso, que o destino, ele dará conta de todas as coisas. E agora nessa situação presente, ao invés de nós buscarmos o Deus que nós deveríamos ter buscado antes, nós iremos querer agir da mesma forma que agimos anteriormente. É por isso, irmãos, que nós devemos constantemente buscar o nosso Deus, porque além disso nos abençoar, além de nós estarmos clamando por aquele que pode nos ajudar agora, no futuro, isso aumentará a nossa confiança nesse mesmo Deus. Porque a cada vez que o Senhor nos concede livramento, cada vez que o Senhor nos liberta, cada vez que o Senhor age em nossa vida, isso certamente alimentará o nosso espírito. Isso certamente fará com que nós tenhamos já provas em nossa vida de que o Senhor ele é justo e fiel a nós, aqueles que têm uma aliança com Ele. Veja então que nós busquemos sempre a Deus, que independente das circunstâncias, o nosso coração possa ser encontrado no Senhor, para que isso possa, além de nos ajudar agora, no futuro, possa nos fazer também voltarmos ao nosso Deus. Então, Davi ele apela para a justiça de Deus. Perceba que a partir do versículo 7 agora, a partir do versículo 8, nós veremos que Davi ele vai falar do juízo e da justiça de Deus constantemente. No versículo 7 ele diz: reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Como se Deus estivesse estabelecendo o seu tribunal divino. As pessoas estão em volta ao redor. E ele fala no versículo 8, o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. E Davi, ele vai, e as palavras que se repetirão constantemente a partir de agora, é justiça, é justo, é juízo. Para enfatizar, Davi, ele quer trazer ao seu coração a lembrança da justiça de Deus. Davi, ele quer trazer ao seu coração o fato de que Deus é justo. Então, irmãos, por que Davi faz isso? Porque Davi, ele sabe que ele não precisa se sentir injustiçado, se vitimizar na situação que ele está passando. Davi, apesar dele saber que os seus inimigos estão agindo com injustiça diante dele, Davi, ele sabe que ele pode confiar num Deus justo. Irmãos, veja, quando nós temos essa confiança, quando nós sabemos quem é o nosso Deus, nós podemos passar pelas circunstâncias de nossa vida confiantes de que Ele agirá em nosso favor. Quando nós estamos na nossa inocência, nós podemos confiar na justiça de Deus, de que Ele não agirá com injustiça. A Bíblia fala que tanto aquele que trata o justo como o injusto, tanto aquele que trata o injusto como se ele fosse justo, ambos são abominação diante do Senhor. O nosso Deus é um Deus justo. Perceba, irmãos, e quando nós estamos no nosso pecado, e quando nós realmente não estamos inocentes, ainda assim nós podemos confiar na misericórdia e na graça de Deus, independente da circunstância, independente da aflição, seja por nossa culpa ou seja por razões externas a nós, independente do que estiver acontecendo em nossa vida, irmãos, no momento de alegria também, no momento de paz em nossa alma, independente da circunstância que nós estivermos passando, nós poderemos olhar para Deus, nós poderemos olhar para os atributos de Deus e sempre haverá algo em Deus que irá nos confortar, ou melhor, tudo em Deus, irmãos, nos confortará, tudo em Deus nos confortará. Nós sabemos que o nosso Deus é maravilhosamente perfeito e não há falha, não há erro em Deus. E apesar dos nossos erros e das nossas falhas, nós sabemos que nós podemos confiar nesse Deus que é perfeito e maravilhoso.
Perceba então, agora Davi ele já está mais tranquilo, porque ele não sente mais que é uma briga, uma disputa entre ele e os seus adversários. A partir lá do versículo 6, quando ele disse que o Senhor se levante, para que o Senhor se levante diante dele, nós percebemos, é como se a imagem que o Salmo quer trazer ao nosso coração, é como se Davi é deixado de lado, e agora outra pessoa toma a sua posição e para batalhar por ele, e é Deus, o próprio Deus é que entra nessa luta, nessa peleja, para defender o direito de Davi. Perceba, irmãos, que é o Senhor é quem nos julga, o Senhor é quem nos defende. Ele vai dizer mais na frente aqui no versículo 10, o Senhor, Deus, é o meu escudo. Ele diz, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Ele diz, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Perceba que a justiça de Deus, irmãos, faz com que Deus sinta indignação todos os dias. Deus não é um Deus que está apático. Deus não é um Deus que ele não liga para as coisas que estão acontecendo à sua volta. O nosso Deus, ele se importa com o que acontece aqui na terra. O nosso Deus, ele, com seus olhos, no seu alto e sublime trono, ele enxerga toda a injustiça que está sendo praticada. E nós não precisamos achar que a injustiça no mundo irá prevalecer. Pelo contrário, porque existe Deus, porque o nosso Deus dá sentido a todas as coisas e ele se indigna diariamente com todas as coisas. Nós sabemos que chegará o dia em que ele julgará os povos, em que ele julgará toda a terra e que nenhuma injustiça ficará sem ser paga, ficará sem ser justiçada. Todas as coisas Deus levará a bom termo. O Senhor, ele fará com que a sua glória seja manifestada plenamente quando Deus ele julgar todas as injustiças desse mundo. E perceba então por que Deus ele não julga imediatamente. Por que o Senhor não exerce então logo, rápido a sua justiça? Porque Deus permite que Davi, o seu servo, se sinta nessa situação de aflição por seus inimigos estarem zombando, estarem maldizendo ele. Por que então que Deus permite que essas coisas aconteçam? E o Salmo continua e ele explica. Ele fala que Deus, no versículo 10, Deus é justo juiz, Deus que se indigna todos os dias. E por que Deus não julga então o pecado? Ele fala no versículo 12, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Perceba, irmãos, que o motivo de Deus reter a sua justiça é a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade. Porque o Senhor, ele não julga os pecados imediatamente para que os homens possam chegar ao arrependimento. Perceba que se Deus ele tivesse julgado o meu pecado e o seu imediatamente, nós nem estaríamos aqui agora nesse momento. Se Deus já tivesse julgado o nosso pecado antes que nós nos arrependêssemos dele, nós já estaríamos no inferno. Mas veja como é grandiosa a obra de salvação do nosso Deus. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que Jesus Cristo, morrendo na cruz, pudesse pagar pelos nossos pecados. E essa morte de Jesus, essa obra maravilhosa que ele realizou, é complementada pela obra do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo nos leva a clamarmos a Deus por perdão. O Espírito Santo nos leva a nos convertermos. Veja, o Davi, ele falando a respeito de Deus aqui, ele mostra a misericórdia e a paciência de Deus. Ele diz que Deus já está com suas armas prontas para atacar, para lutar essa guerra, para castigar o malfeitor, para castigar o pecador. Mas o Senhor, ele, ao mesmo tempo que ele julga, ele também é misericordioso. Veja, irmãos, que todas as vezes que Deus fala em sua palavra, palavras de juízo aos homens, veja, enquanto há vida, há esperança. Os homens podem buscar a Deus enquanto há fôlego de vida. Perceba que Adão e Eva, no Jardim do Éden, quando eles foram julgados por Deus pelo seu pecado, Deus apareceu para eles e Deus ele pergunta, Adão, onde estás? E o que deveria sair da boca de Adão, as palavras que deveriam sair da boca dele, eram palavras de arrependimento. O Senhor o chamou, sabendo, obviamente, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é onisciente, o Senhor está em todos os lugares. Ele sabia onde Adão estava, mas o Senhor fala dessa forma para que Adão possa confessar o seu pecado. Deus ele pergunta para Adão, você comeu da árvore, do fruto da árvore que eu disse para você não comer?
E Adão, ele tenta se justificar ao invés de se arrepender dos seus pecados. Veja, mesmo quando Deus vem para nos julgar, há um facho, há um fecho de esperança em nossas vidas. Nós podemos pedir perdão a Deus, mesmo diante de todos os pecados e injustiça que nós cometemos. Se você hoje está distante de Deus, se você hoje está tentando viver baseado na sua própria justiça, se você acha que a sua vida é suficientemente satisfatória para que você não precise viver uma vida diante do Senhor, se você acha que não é uma pessoa ruim porque não comete determinados pecados, perceba que há um único motivo pelo qual você não foi julgado ainda pelo seu pecado da arrogância, pelo seu pecado de você achar que é bom o suficiente. O único motivo é porque Deus está lhe dando uma oportunidade de arrependimento. Porque o Senhor, nesse momento, Ele está diante de ti e há uma ameaça da parte de Deus. Ele diz que já está armado. Veja, o Senhor já está com seu arco pronto. O Senhor está completamente municiado para nos destruir. O Senhor prometeu que voltará e julgará todas as nações, mas Ele ainda não o fez, para que eu e você, a gente possa chegar ao verdadeiro e pleno arrependimento. É isso que Pedro fala em sua carta também. Ele diz que o Senhor está sendo paciente porque Ele é bondoso para que o homem chegue ao momento de arrependimento. Então que nós possamos ouvir a voz de Deus nesse momento, que nós não possamos desviar nossa atenção do arrependimento, do chamado ao arrependimento que Deus nos faz. A nossa vida não deve ser julgada, irmãos, pelas circunstâncias. Não importa se nós estamos nos sentindo bem, não importa se nós estamos nos sentindo felizes, não importa como nós nos sentimos, se tristes ou se alegres, o Senhor sempre nos chama ao arrependimento, o Senhor sempre nos chama para uma fé maior nele, o Senhor sempre nos chama para que nós possamos viver uma vida mergulhada na inocência de Cristo. Que em Cristo nós possamos encontrar o refúgio que Davi procurou nesse salmo, que em Cristo nós possamos encontrar a salvação. E é justamente assim que ele termina o salmo. Ele diz, olha, o homem ímpio, ele está com dores de iniquidade. O homem ímpio, ele concebe a malícia e dá à luz a mentira, ou seja, dentro dele, e ele coloca para fora o pecado, como a mulher que engravida e depois ela dá à luz. Assim é o relacionamento do homem com o pecado, é um relacionamento próximo. Ele concebe e ele dá a luz ao pecado. Mas veja que Tiago ele vai dizer que o pecado, quando consumado, ele gera a morte. Veja que o pecado que nós damos à luz, ele fará com que a morte seja gerada em nossas vidas. Mas, ao contrário disso, Davi ele fala, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Perceba que Davi ele poderia temer e tremer diante do pecado dele, diante dos pecados que ele sabe que ele já cometeu, porque ele sabe que só está inocente nesse pecado específico que ele está falando, mas ele sabe de tantos outros pecados que ele conhece. Mas ao invés de viver uma vida em temor e tremor, de forma desesperada, Davi ele sabe que ele pode temer e tremer, mas em paz. Ele sabe que ele pode ter o seu amor reverencial a Deus. Ele sabe que ele pode viver na presença de Deus de forma plena, porque o Senhor já libertou Davi, porque o Senhor já tirou Davi daquele exército inimigo. Davi não faz mais parte daqueles homens que estão com suas mãos levantadas contra Deus, falando palavras de blasfêmia contra o Senhor, vivendo sua vida distante de Deus. Mas Davi faz parte do povo de Deus. Assim como eu e você também, irmãos, somos chamados a fazer parte desse povo em arrependimento e em fé, que nós possamos buscar uma vida diante do Senhor, que nós possamos sempre clamar a Deus, que nós possamos, independente da circunstância da nossa vida, nós possamos sempre buscar ao Deus da nossa salvação em Cristo Jesus. Amém.